Continuando a mensagem do arrependimento e da confissão. Estamos indo agora para a segunda parte. Nós vemos aqui, na primeira parte, nós lemos a palavra aqui em Gênesis 3, 1. Lemos o capítulo do 1 até o versículo 14. E vamos ficar aqui a partir do versículo 12, onde diz aqui: então disse o homem, a mulher, no 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu, comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, que a serpente tinha enganado ela. Bom, como eu falei, na primeira parte, que sem confissão, sem arrependimento e confissão, não tem como Deus nos perdoar. É necessário que confessamos, é necessário que arrependemos dos nossos pecados. E eu quero dizer para vocês que as pessoas às vezes não entendem. A queda do homem se deu pelo pecado, transgrediu a palavra de Deus. Deus deu uma ordem e foi desobedecida. E dali ele foi expulso do jardim do Éden, onde ele vivia uma vida plena de paz, de harmonia, não existia o mal ali. O mal entrou a partir do momento que o homem pecou e deu legalidade para o diabo agir. E eu digo, eu acredito mesmo que o maior pecado de Adão e Eva foi eles não terem arrependido e confessado. Pecaram e não tiveram a humildade de reconhecer seus erros, seus pecados. E até hoje a humanidade prossegue dessa forma. Muitos não se dobram diante dos seus erros, não confessam que erraram, não se arrependem por causa do orgulho e querem culpar os outros do erro, dos seus problemas, porque o pecado traz consequências. Depois nós vamos ver também a consequência desse pecado. E eles não arrependeram. Adão culpa a mulher culpa a serpente, que na verdade era o próprio Satanás que estava ali. Como ele age até hoje, o pó, a serpente, quando Deus falou que ela ia comer o pó que Satanás come, ele ataca a nossa carne, os prazeres da carne. Ele quer nos conduzir para os prazeres da carne do mundo. E assim ele consegue se alimentar. Ele fica contente. Quando nós pecamos, dá força para ele atuar na família, atuar em nossas casas, dá direito. Mas vamos voltar aqui. Depois eu vou dar uma palavra sobre isso também. Eu quero frisar aqui hoje sobre a humildade de arrependermos. Porque Jesus, ele nos dá essa graça hoje. Quando nós confessamos os nossos pecados, como está lá em 1 João 1,9. Se quiserem ler, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Foi por isso que Jesus veio. Para salvar, para buscar salvar o que se havia perdido. Se perdeu lá no Jardim do Éden. O primeiro casal
não se dobraram diante de Deus. Vejam, meus amados e amadas, que Deus chama eles e logo que ouvem a voz de Deus, o que eles fazem? Fogem da presença de Deus. E essa atitude também de um homem que está no pecado, ele foge da presença de Deus. É por isso que a gente às vezes fala com a pessoa, vamos à igreja, e a pessoa está tão no pecado que ela não consegue se achegar até a presença de Deus, porque Deus está ali presente. Na igreja a gente ouve a palavra de Deus. É claro que a nossa vida não se resume espiritual, a nossa vida espiritual não se resume só na igreja. E muitas vezes as pessoas falam, eu não preciso de ir na igreja para orar, eu não preciso, eu oro na minha casa. Não, não é só assim. Tem que ter um conjunto de valores aí, de vida em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a nossa família. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus, através da palavra, também indo à igreja, que eu costumo dizer que a igreja é a mãe espiritual, que ali a gente ouve a palavra, e a palavra nos limpa. Se a gente está agindo errado, a gente confronta com a palavra os nossos erros e vê que a gente tem que mudar. A gente arrepende e muda de direção. E é onde que as pessoas fogem da presença de Deus quando estão no pecado, fogem. Mas eu quero dizer para você que não fuja da presença de Deus, não. É tão bom estar com o Senhor. Não dê ouvido ao inimigo. Eu não sei qual é o seu pecado. Mas se você está com o coração tão fechado que não consegue ver seus erros, se você se acha tão perfeito, porque lá em João 1,10 também fala que se a gente dizer que não temos pecado, nós nos fazemos mentirosos. Então, se nós erramos, nós pecamos, se a gente se arrepende e confessa os nossos pecados ao Senhor, e eu quero dizer aqui para vocês, irmãos, não tem essa história, eu vou arrepender, vou confessar e depois eu volto a fazer as mesmas coisas. Não houve arrependimento. Eu quero dizer aqui para você, não houve arrependimento. Porque uma vez que arrependemos das nossas atitudes erradas, a gente procura não fazê-la mais. Porque o arrependimento traz uma tristeza tão grande dentro do nosso coração. Profunda, toca na alma, nossa alma fica triste. A gente sente o espírito triste por aquelas atitudes que praticamos. Eu me arrependi de muitas coisas. Hoje eu agradeço a Jesus por estar aqui. Eu glorifico o nome dele por estar viva, por estar na presença dele. Os meus pecados me trouxeram consequências, me trouxeram dor, trouxeram sofrimento. E eu alcancei a misericórdia do Senhor Jesus a partir do momento que eu reconheci, que eu me arrependi, que primeiro o arrependimento. Porque quando a gente arrepende, logo depois vem a confissão. Não tem como. Esses dois, unidos um com o outro. Arrependeu, confessou, e aí vem o perdão de Deus. A misericórdia de Deus vem sobre nós. Oh, aleluia. E que Deus tão lindo é esse. Que aonde já não havia mais salvação, já estava perdido,
a humanidade perdida. E começou, se deu o início disso, dessa perdição lá no Jardim do Éden, com o primeiro casal. Deus sabia que eles tinham pecado. Deus já sabia que eles tinham desobedecido. Pecado significa transgressão, transgredir a lei. No entanto, a gente tem que ser submisso às autoridades também. Porque quando se transgride a lei terrena também, é pecado. Para você que não sabia disso, eu te digo, é pecado. Se o sinal está fechado e você avança o sinal, você já pecou. Sabia disso? Se não sabia, fica sabendo. Porque a palavra de Deus também nos ordena ser submissa às autoridades. Ser obediente. É o problema do país, do Brasil, está aí. Desobediência. A corrupção entrou por causa de quê? Da desobediência, do pecado, da ganância. O homem querendo mais e mais o enriquecimento fácil, sem suar, sem trabalhar, sem lutar. Um trabalho fácil. Então, para que isso também? Tudo aqui no mundo vai passar, não sei para que se perde tanto tempo. É o inimigo que cega o homem, é o inimigo que cega e nos deixa enxergar. O diabo fez isso comigo lá no passado também. Eu também não conseguia ver. Eu não conseguia enxergar Deus como hoje. E é lindo, é maravilhoso essa intimidade que a gente tem com Deus. Aí as pessoas falam assim, mas Deus não fala com o comedor de feijão. Ah, como que não? Vai ler a palavra. Deus falou com Moisés, Deus falava com os profetas. Deus falava e continua falando e fala através da palavra. Porque a gente pode ver lá em João também, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? O próprio Deus. O próprio Deus encarnou, se despiu, se esvaziou da sua glória e veio como um homem, porque só um homem, para nos tirar da garra do inimigo. Quando Deus fala lá em Lucas 19, se eu não estou enganada, no versículo 10, vamos ver lá, não custa ver, que ele disse que ele entrou ali na casa daquele homem publicano, de Zaqueu, e ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso mesmo, no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso que Jesus veio fazer. Mas para isso, nós temos que arrepender do nosso pecado, confessá-los para receber a misericórdia de Deus, o perdão de Deus e ganhar a salvação. Quando ele diz que veio buscar, porque o ser humano já estava nas garras do diabo. Tudo o que acontece de ruim, de mal na vida do ser humano, pode ter certeza que é obra de Satanás. E se você diz que não acredita nisso, você já está debaixo da mão dele. Tem certeza disso. Começa a orar e pedir a Deus para abrir seus olhos, para mostrar para você onde está seus erros. Porque ele cega. Ele cega o entendimento do ser humano. Ele coloca o orgulho para que a pessoa não se dobre, não se arrependa dos seus pecados, não confesse os seus pecados, para não receber a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. As pessoas têm uma ideia muito errada, acham que religião salva, que basta eu saber que existe um Deus. Não é o suficiente. Não basta eu saber que existe Deus. Eu tenho que ter vida com Deus, eu tenho que ter intimidade com Deus, eu tenho que largar o mundo de pecado e voltar a minha visão, minha vida, meu coração para o único Deus que veio em forma humana
para nos resgatar. Ele veio nos buscar, salvar, porque estávamos perdidos. Todos, todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Dinheiro não compra salvação e nada nesse mundo, porque tudo aqui vai passar. Mas as palavras do Senhor Deus, essas permanecerão para sempre. Eu encerro aqui novamente essa segunda parte e eu digo, seja qual for o seu pecado, se você não se arrependeu ainda, ore a Deus para que traga o arrependimento ao seu coração e confesse-o, porque Deus é fiel e justo para perdoar e nos purificar de todo pecado. Amém? Eu deixo aqui essa mensagem. Curta aí também o nosso canal. Entra aí, deixa seu like. Acesse aí maxlene.sa. E se quiserem ouvir as outras mensagens, que Jesus possa estar falando ao seu coração e te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, eu peço aqui, ilumine a todos que ouvir essa mensagem, que abram o entendimento. Eu repreendo todo o espírito maligno e satânico que cega o ser humano e que não deixa o ser humano enxergar e se arrepender dos seus pecados. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço ao Senhor, que eu não estou aqui gravando esses vídeos, Senhor, para minha glória e nem para me engrandecer e nem ter nenhum lucro. O que importa para mim é ver pessoas libertas, sendo abençoadas, assim como o Senhor abriu meus olhos. E eu sei que ainda tem muita coisa ainda para ver. Assim como o Senhor está agindo na minha vida e na minha família, haja também na vida de quem estiver agora assistindo esse vídeo. É que eu te peço a Deus, em nome de Jesus, abençoe todos. Amém.